Hoje iremos falar, sobre a utilização de enzimas por indústrias brasileiras de panificação no primeiro Encontro Nacional de Engenharia Química. Introdução: a panificação provavelmente é uma das artes mais antigas da culinária, da história da humanidade. E essa arte, de fazer pães, ela foi evoluindo de acordo com o passar do tempo. Então, hoje, a indústria da panificação não abrange só diferentes tipos de pães, mas também biscoitos, bolachas, torradas processadas. E mais de 9 bilhões de quilos de pão são produzidos anualmente e estima-se que um consumo per capita seja em torno de 41 a 303 quilos por ano. E esses produtos são feitos geralmente utilizando farinha de trigo como ingrediente básico, que é uma mistura de amido, glúten, lipídios, polissacarídeos, não amiláceos e enzimas, água, sal e fermento, que também são ingredientes essenciais para que todos os processos bioquímicos necessários aconteçam. E além disso, a gente também está usando aditivos químicos e biológicos. A utilização de enzimas é justamente para tentar estar substituindo alguns aditivos químicos. E as enzimas elas podem influenciar positivamente na indústria de panificação, como em volume de pães maiores, melhor consistência de massa, desenvolvimento de glúten com maior rendimento, outras características também reológicas e sensoriais, conferindo uma melhor qualidade para o pão, além de estar aumentando a vida de prateleira desses produtos. O trabalho constitui um levantamento a respeito do uso de enzimas por indústrias brasileiras no ramo de panificação. Então, a gente fez um levantamento teórico e, a partir disso, a gente revisou o papel de cada uma dessas enzimas no desenvolvimento desses produtos e discutimos benefícios desses catalisadores para o setor. A seção dos resultados foi feito um levantamento descritivo das enzimas aplicadas na indústria de panificação, através da pesquisa em sites das marcas e embalagem dos produtos disponíveis em supermercados no sul de Minas. Essa coleta desses dados foi feita entre o dia 4 e 14 de novembro de 2020. E foram coletados dados de vários produtos, biscoito, wafer, maisena, laminado, panetones. E pela RDC 53 de 2014 da Anvisa, é obrigatório constar na rotulagem qual aditivo biológico está sendo usado na formulação do produto. E posteriormente foi feito um levantamento bibliográfico das enzimas mais usadas na panificação, comparando com as enzimas encontradas na pesquisa realizada nos rótulos das marcas. Temos um levantamento das principais enzimas utilizadas na indústria de panificação. Dentre elas está a alfamilase, celulase, fitase, fotofitase, invertase, lactases, lipases, proteases, glicose oxidases, transferases e chilanases. Essas enzimas, como a gente pode estar observando aqui na tabela, além de estar melhorando as qualidades organolépticas das massas, dos pães na indústria de panificação, elas também agem de efeito positivo no desenvolvimento de rede de glúten, na questão de melhoramento nutricional da farinha que vai estar utilizando nesses produtos. Além disso, também trabalham no prolongamento de vida útil de prateleira desses produtos. E como a gente pode ver, cada enzima dessa ela é aplicada em diferentes tipos de produtos dentro da panificação. A tabela 2 é resultado da pesquisa realizada em campo, tanto no rótulo dos produtos no supermercado quanto no site. O que pode ser observado, que no panetone tem alfamilase, em duas marcas diferentes, Em biscoitos laminados encontrou protease, em biscoitos salgadinhos e biscoitos cream cracker também encontrou protease e chilanase, E dando sequência na tabela, a gente também encontrou protease em biscoitos de diversos tipos, como pode ser observado, E alfa-amilase em biscoito wafer, E o panetone
repete-se, né, alfa-amilase no panetone nova protease no biscoito de maizena. Foi possível observar, né, através dessa pesquisa, a presença de 3 principais enzimas utilizadas, né, que é a xilanase, a alfa-amilase e a protease. As xilanase, elas atacam aleatoriamente a cadeia principal do substrato, reduzindo o grau de polimeração, né, liberando água e diminui a quantidade de arabinoxilanas hidrofóbicas. As farinhas de trigo contém, né, uma determinada porcentagem de arachonilanas, né, variando de 1,5 a 2,5. E quando se usa xilanase, você consegue estar melhorando a qualidade dessa farinha e interferindo positivamente na formação da rede de glúten. Os arabinoxilanos não extraídos em água trazem limitações, né, na rede de glúten, como interferência na hidratação do mesmo, criando obstáculos, né, que impedem a gliatina e a glutamina no desenvolvimento dessa rede. A alfa-amilase, ela hidrolisa principalmente ligações alfa-4 de glicosídicas, né, das moléculas de amido, glicogênios e outras alfa-4 de glucanos. Ela libera principalmente óleos sacarídeos de 6 a 7 unidades de glicose. E posteriormente alguns açúcares redutores menores, como maltose, né? Então, ela resulta numa maior proporção de fragmentos de baixa massa molecular e, por consequência disso, ela aumenta os compostos fermentescíveis, né? Fazendo com que os pães tenham melhores características sensoriais, além de também atuar no retardamento do endurecimento do pão. Portanto, ela consegue aumentar a vida de prateleira dos produtos de panificação. São enzimas que hidrolisam ligações peptídicas entre resíduos de aminoácidos de cadeia proteica, gerando polipeptídeos de menor massa molecular e aminoácidos livres, com extremidades contendo glucosamina e carboxila. A ação dessas enzimas na panificação acontece na mistura e na fermentação, pois é exatamente nessa etapa que é o contato mais íntimo entre a enzima e o glúten, resultando em diferentes melhorias para a massa, tais como melhoramento de manuseio, alteração de elasticidade e textura do glúten, dando um volume adequado do produto. E o que acontece? Ela pode reduzir até 30% o tempo de mistura. As enzimas também é uma necessidade de controlar a dosagem da enzima, pois o exagero dela na massa pode acontecer efeitos opostos do que o esperado, como, por exemplo, perda de volume da massa. Nossa pesquisa de mercado, né, foi possível concluir que, apesar do leque enorme de enzimas disponíveis para ser utilizados na indústria de panificação, nos produtos analisados na rotulagem, apenas 3 enzimas foram constatadas, que são a alfa-amilase, a proteases e xilanases, né? Essas enzimas possuem efeitos diferentes na massa e são usadas em diferentes produtos para melhorar suas características organolépticas de consistência, aumento de volume e aceitação do consumidor desses produtos. Porém, acredita-se que esses biocatalisadores na indústria de panificação no Brasil ainda é bastante limitado devido ao custo envolvido na obtenção dos biocatalisadores. E acaba que os aditivos químicos são mais baratos que as enzimas para estar sendo utilizados na indústria de panificação. Porém, há uma tendência, né, em países desenvolvidos em preferir o consumo de ingredientes de origem natural. Então, há uma expectativa que no Brasil essa tendência também se popularize mais e que aumente o consumo de enzimas, pois com essas enzimas, né, é possível você estar entregando produtos de alta qualidade e de um valor nutricional melhor para a sociedade. Todos pela atenção e tenham um ótimo dia.